E aí, Dev, bem-vindo de volta. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre variáveis de ambiente. Mas afinal de contas, o que são variáveis de ambiente no mundo da programação? Variáveis de ambiente são valores dinâmicos que podem afetar o comportamento de um programa durante a sua execução. Essas variáveis, elas são totalmente externas ao código-fonte e são configuradas diretamente na execução do software. Elas geralmente podem armazenar informações como, por exemplo, configurações específicas do sistema, caminhos de diretórios ou chaves de autenticação. O acesso a essas variáveis nos permite que os programas se adaptem a diferentes ambientes sem a necessidade de estarmos alterando o código-fonte. Bom, mas o que isso tudo quer dizer? Imagina que você está em um escritório trabalhando. Junto com você, existem várias pessoas trabalhando também. Vamos imaginar que cada pessoa possui a sua mesa de trabalho e nessa mesa ela possui a sua própria iluminação. Então, cada pessoa pode ter uma variável de ambiente chamada nível de iluminação. O nível de iluminação na mesa de cada pessoa pode ser ajustada individualmente para atender às suas preferências. Assim, o comportamento da iluminação é modificado durante o tempo de execução. No caso, a parametrização do usuário. Bom, mas agora que você já sabe o que são variáveis de ambiente, vamos parar de enrolação e vamos para o código. Hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo de como nós podemos utilizar variáveis de ambiente dentro do Node.js. Bom, como sempre aqui eu estou com o meu Visual Studio aberto, eu vou, primeiramente aqui já tenho o pacote inicializado, né? Então já tenho o projeto aqui, já está do tipo module nesse caso, tá? Bom, eu vou criar uma pasta aqui src para conter o meu código fonte e eu vou criar uma index aqui, né, apenas para poder demonstrar como que a gente pode ler essas variáveis de ambiente. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou dar um console log através do process.env, ponto, o nome da minha variável. O que acontece? O process.env ele me dá acesso a todas as variáveis de ambiente que estão parametrizadas para esse sistema ou para esse código, por exemplo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos rodar aqui o meu programa. Você vai ver que ele vai dar um valor de undefined, ou seja, porque a minha variável de ambiente ela não foi definida. Então, ou seja, essa minha env aqui, que foi a variável o nome que eu dei para a minha variável de ambiente, ela não está definida. No Node, como que a gente pode fazer para trabalhar com isso? Bem, se você estiver usando, né, trabalhando ali localmente na sua máquina, você tem que de alguma forma carregar essa variável de ambiente para dentro do Node. Quando você está utilizando, por exemplo, algum tipo de orquestrador de container, como por exemplo o Kubernetes, isso é automático. Então o próprio Kubernetes vai carregar as variáveis que são definidas para dentro do programa. Mas para ambientes locais, nós precisamos fazer isso. Então, como que a gente faz isso? Bom, no Node, a primeira forma de nós fazermos isso é utilizarmos o pacote .env, que basicamente... Opa! Yarn-add, né? Yarn-add.env. Bom, que basicamente o que ele vai fazer? Ele carrega as variáveis que estão em um arquivo para dentro do seu programa, né? E automaticamente ele deixa disponível essas variáveis para você utilizar. Então, o que acontece? Por padrão, ele vai ler um arquivo chamado .env que vai estar na raiz do seu código-fonte aqui no caso, tá? Então, como que a gente define variáveis de ambiente dentro desse arquivo? Bom, basicamente você fala o nome da sua variável, né? Então aqui no caso minha env igual ao valor. Então, minha primeira env. Beleza? Então, ou seja, a gente sempre dá um nome para ela igual o valor que você quer dar para essa variável. Legal? Bom, o que a gente precisa fazer aqui? Bom, eu preciso carregar essas variáveis para dentro do meu processo, para elas estarem disponíveis. Né? Como é que eu faço isso? Então, basicamente, eu vou importar aqui o .env from o .env e eu vou chamar o .env.config. Tá? O que ele vai fazer? Basicamente, ele vai procurar o arquivo .env na raiz do meu sistema e vai carregar essas variáveis para mim. Tá? Então, se tudo der certo aqui, automaticamente essa minha variável vai ser printada com o valor que eu defini lá. Então, vamos rodar. Ó, então minha primeira env. Automaticamente ele já carregou para mim. Se a gente for lá e mudar aqui, vamos definir isso aqui com o valor 10, por exemplo. E a gente rodar novamente, ó, automaticamente ele leu o valor 10, né?
Porém, tem uma forma um pouco mais interessante de nós fazermos isso sem a necessidade de você estar utilizando um pacote externo, tá? Então, a partir do Node 20, o Node incorporou a leitura automática desses arquivos .env, no qual o próprio Node já tem um processo dentro dele para poder fazer o carregamento desse arquivo. E você não precisa mais, no caso, de um pacote externo. Então, o que acontece? Deixa eu comentar esse cara aqui. Deixa eu criar um script no meu package. Eu vou chamar de dev, porque aí não preciso ficar coisa nesse script toda hora. Então eu vou chamar o node --env file igual ao caminho do meu diretório. Então aqui ele vai estar no .env e eu vou passar aqui src/index.js. O que acontece? Você informa, através dessa parametrização aqui do Node, qual é o arquivo que contém as suas variáveis. Aqui, no caso, eu estou lendo da raiz o meu arquivo .env. Então, veja, eu já comentei aqui, deixei comentado o código da utilização do pacote externo, e se ele não me trollar, isso aqui deve funcionar normalmente. Então, vamos verificar. Então, deixa eu dar um yarn dev aqui. Ó, automaticamente ele mostrou 10 aqui. Então, veja, isso aqui não é necessário mais. Se você estiver utilizando o Node 20, você já pode utilizar o próprio Node para fazer isso para você, né? Vamos fazer mais uma brincadeira aqui. Então vamos colocar aqui um segundo parâmetro chamado de URL. Então vamos chamar aqui. Oh, meu Deus, estou digitando tudo errado hoje. Codenit.dev. E vamos fazer aqui um console.log process.env.url, por exemplo. Opa. .url. Ou seja, agora ele tem que printar as duas variáveis para mim, o 10 e a minha URL. Então vamos ver? Ó, printou aqui as duas variáveis. Para isso ficar mais interessante, vamos fazer o seguinte. Vamos desestruturar esse objeto aqui, que fica mais fácil a leitura. Então a gente pode pegar URL. Opa, e a minha env de dentro do process.env. E aqui eu posso dar um console log nessas duas variáveis. Então vou dar um na URL e na minha env. Então você vai ver que ele vai printar também normalmente. Bom, ó, aqui ele já printou no formato de objeto porque eu estou mandando ele printar aqui nomeado, né? Mas veja que interessante, você já pode pegar os valores, né, de dentro de process.env já desestruturando aqui o objeto, tá? E só para a gente ter certeza que isso aqui está funcionando, sem a utilização do .env, eu vou apagar isso aqui. Legal? E eu vou remover o pacote .env. Então, automaticamente eu já removi aqui o pacote. Então, eu não tenho mais a dependência do pacote. Legal? Vamos executar novamente e o programa tem que executar sem maiores problemas. Tá? Então, ó, note que já está sendo executado normalmente e as minhas variáveis aqui elas estão sendo printadas no console. Beleza? Bom, então essa foi a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, considere aí deixar o seu like, se inscrever no canal. Vou deixar também aí o link da descrição da nossa comunidade lá no Discord. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser trocar uma ideia, fica à disposição para aparecer por lá e a gente bater um papo. E é isso aí. Mais uma vez, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Valeu!